Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Amantes da Péssima Arte. Hoje vai ser um vídeo sobre filmes novamente. O filme que vamos falar hoje é esse que vocês já viram, que tá aí no título, que é Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um filme que é um dos meus favoritos da infância. Então, agora eu tô chique, tem vinheta. Roda a vinheta! Bom, primeiro aparece o chocolate sendo feito, né, sendo embalado e sendo colocado na caixa lá dentro da fábrica e mostra as caixas sendo colocadas nos caminhões. Só que tem muito pouco caminhão. O Augusto Gloop comeu 3 daquele, certeza. E desses poucos caminhões foram passando pela rua, né, para serem entregues, talvez, para... Eu não sei como se entrega a mercadoria. Alfândega? Foram entregar os chocolates para os outros países. E aparecem os caminhões andando na rua. E mostra que os caminhões não têm motorista. Como o caminhão não tem motorista? Filme de 2005. Assim, a única coisa que eu posso dizer é chupa Elon Musk. Na rua onde os caminhões passam, tá o Charlie. Aí depois ele vai andando ou correndo, não sei. Ele corre muito. Vamos supor que ele tava correndo. Ele corre até a casa dele, né? Essa cena onde aparece ele correndo até a casa dele, mostra a casa dele por completo e as casas atrás. Porque, assim, aquilo fizeram pra meio que mostrar que ele é mais pobre do que as outras pessoas. Mas eu vi outra coisa. A casa tem um conceito top, uma varanda maravilhosa, dá pra correr, pshu, pshu, pshu. E as casas lá atrás tudo reta, chata, igual as outras. Onde vocês veem pobreza, eu vejo qualidade. Aí ele entra da casa, aí mostra a parte de dentro da casa. Aí mostra que a mãe dele é Bellatrix pobre e do bem, fazendo sopa de repolho com repolho. Mostra também os avós dele, que são cat dog. Chega o pai, né? Chega o pai lá dentro, dá uma estampinha deformada pro Charlie. E ele vê as tampinhas e pensa: putz, é a cabeça do Willy Wonka! Assim, talvez eu que esteja errado, porque a imaginação e a criatividade é tudo, mas... Bom, eu não vou falar muito mais que isso, porque eu sou a favor da imaginação, da criatividade, mas... Aí mostra como o pai dele pega as tampinhas, ele trabalha numa fábrica de produção de pasta de dentes. Ele rouba as tampinhas. Ladrão! Ladrão não pode, ladrão tem que ser preso. É por isso que ele é pobre, ladrão não vence na vida. Castigo de Deus, Deus castiga. Depois que mostra o pai dele na fábrica roubando as tampinhas, mostra o Charlie pegando a cabeça do Willy Wonka e colocando na maquete. Uns podem olhar pra maquete e pensar: uau, que maquete incrível. Eu só pensei na quantidade de tampinha roubada e a quantidade de gente do bem que agora tá sem escovar os dentes. Aí depois que mostra a maquete, né, da fábrica, o Vojo começa a contar a história de quando ele trabalhava na fábrica. A história que ele conta é quando um dia a fábrica estava sem pasta de chocolate e a forma como o Willy Wonka fez o chocolate foi colocando um ovinho na boca dele. E aí quando abriu, o pássaro tava lá chocado. E o que eu penso é que, putz, que nojeira, cara. E ainda bem que isso foi há muitos anos atrás, porque se é hoje em dia, em tempos de coronga, aquilo ali seria um crime, a Loiban. A avó Georgina fala pra ele contar a história do Príncipe Diano. Ele começa a contar a história de quando o Príncipe Diano contratou o Willy Wonka pra poder construir um palácio de chocolate pra ele. E eu achei, assim, um pouco complicado e até absurdo, porque ele chega lá, constrói um palácio imenso e no final falou: agora come. Mano, se o príncipe come aquela quantidade de chocolate, ele morre constipado. Você estaria matando o cara. Isso é crime de novo, alô Iban. Bom, aí acabou de contar a história, todo mundo dormiu. Aí na noitinha começa a sair um monte de bicicletinha da fábrica, que inclusive me incomoda porque durante o filme o Willy Wonka fala que só tem um Palumpa trabalhando lá. Bom, ele nunca fala isso, mas vamos supor que ele falou. Aí saem os caras de bicicleta que não são palumpas e colocando os cartazes dos convites dourados. Eu só consigo pensar que se eu pudesse pegar aquela bicicleta, pegar uma moeda e raspar assim, daria laranja certeza, aquela bike do Itaú. Pegaram as pessoas que trabalhavam com o rap e falaram: putz, cola aqui na parede pra mim, por favor. Aí amanhece, o Charlie vai lá, vê o post e sai correndo, falando pra família: ai meu Deus, convite dourado. Aí aparece o vô George, o pé no saco, falando que ele não tem chance, porque ele só ganha um chocolate por ano e o resto das crianças que provavelmente vão ganhar comem chocolate todo dia, ou mais de um chocolate por todo dia. Mano, pé no saco, sabe? Tipo, pra que contar a verdade no meio de uma história de fantasia? Você tá no filme errado, irmão. Aí ele termina de falar as verdades, né, que não poderiam ser ditas.
Começa a mostrar as crianças que acharam os convites. A primeira criança que encontra o convite dourado é o Augustus Gloop, que mora na Alemanha. E mostra ele... Aí eles fazem entrevista com ele, falam como ele achou e tal, que ele comeu o convite. A única coisa que eu posso falar é que a gordofobia envolvida em todo esse processo. Ele tá lá fazendo entrevista, né? Antes de fazer entrevista, há uma preparação de imagem e tal, uma gravação. E maquiaram o garoto tá maquiadinho. A maquiagem tá impecável. Só que ele tá com a boca suja. Então, tipo, eles tiveram tempo de maquiar o garoto, mas não limpar a boca dele. Por que gordo não limpa a boca, então? Gordo também é gente, respeita os gordos. Aí a segunda criança que acha o convite é a Veruca Salt. Aí tá lá fazendo entrevista também e tal. Dá pra ver que eles moram numa casa enorme, uma mansão. Mostra ele falando, vocês vão parar de descascar nós e abrir embalagem de chocolate. Aí mostra a quantidade de chocolate que tá naquele ambiente. A quantidade de chocolate que tá naquele ambiente caberia em 100 caminhões daquele que saíram da fábrica. Só que só saíram 10! Aí uma das operárias acha o convite, pensou em roubar o convite, sabe? Quando ela pensou, o cara já tava aqui, ó. Isso foi ele achando o convite. Aí ele vai lá, a Veruca chega com uma roupa esquisita, ele fala, toma aqui o convite, minha filha. Aí ela é assim, papai quer um outro pônei. Irmão, olha o que teu pai tá fazendo. Irmão, eu tô chamando uma criança de irmão. Ô, meu anjo, olha o que teu pai tá fazendo. Ele vai fazer qualquer coisa pra você. Pede um bicho maneiro, sei lá, um camelo. Imagina um camelo, velho. Você tem um camelo em casa. Seria top. Eu queria um camelo. Alguém me dá um camelo. Enquanto tá mostrando as entrevistas das crianças que acham, o Charlie ganha um chocolate, né? Que é aniversário dele. E tá lá a esperança. Quando ele conseguiu o convite, todo mundo lá muito esperançoso. Aí ele abre o chocolate e não tem o convite dourado, infelizmente, né? Se tivesse também seria um pouco de sorte. Apesar de que ele sortou, ele deixou depois, então... Eu dei spoiler, desculpa. Aí ele fala, toma, eu vou dividir pra vocês. Aí ele fala isso, fala, não preciso, o presente é seu. Ele chegou e falou, o presente é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Que criança mal educada. Ainda bem que ele tava falando de destruir pra família. Imagina se ele tava falando de enfiar no... Bom, acabou lá a lição do presente. Mostra a terceira ganhadora do convite, né? Que é a Violet Budegard. Durante a entrevista, mostra ela desmaiando os adultos. Tipo, mano... Será? Assim, supondo que é verdade, eu espero pelo menos que esses adultos fossem bolsominions. Aí mostra ela, depois de mostrar ela desmaiando os adultos, só mostra ela montando de troféu. Ganhei tudo isso, ganhadora, ganhei tudo, blá 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 blá, nada importante. Aí logo depois que ela achou o convite, fizeram a entrevista, acharam mais uma pessoa que achou o convite, que foi o Mike TV. No início da entrevista já mostra lá a imagem da casa deles e eu acho até, assim, mostra a humildade da família, porque a família que inventou a TV, que é o maior meio de comunicação da história, para uma casa simples dessa, que família humilde. Aí, enfim, na entrevista ele só fala, eu hackei, achei onde tava e não gosto de chocolate. Aí o vô Jorge Pistola fala, bem feito que você tá indo pra uma fábrica de chocolate, Eu não sei o que ele falou porque o pai aí do Charlie topa o ouvido dele e... Os ouvidos do Charlie são os nossos. Aí logo depois de mostrar o Mike TV, né, no negócio, dá uma passagem de tempo e mostra o Charlie achando dinheiro no chão. Aí a primeira coisa que ele pensa, eu vou comprar uma barra de chocolate, vai que? Aí ele vai na loja mais próxima e compra uma barra e imagina que ele achou o convite dourado dentro da barra de chocolate que ele comprou na loja. Aí começa os olhos grandes aparecendo e tal, parece um oferecendo $50 uma bicicleta, aparece outra oferecendo $500. Ainda bem que o Charlie não era brasileiro, porque imagina uma pessoa te oferecendo $500 que aqui no Brasil seria em torno de 33 milhões de reais brasileiros. Aí o Charlie vai correndo pra casa pra mostrar pra família que ele achou o convite dourado, né? Todo mundo incrédulo, tipo, como assim você achou o convite dourado? Todo mundo muito feliz, o Vô Joe até levanta na cama, começa a dançar. Aí, de repente, o Charlie, ele resolve que a melhor coisa que ele pode fazer é vender. A tristeza do Vô Joe, quando o Charlie fala que quer vender o convite, é descomunal. Parece até que o Vô Joe é torcedor do Vasco. O vô que gosta de falar a verdade, né, que é a voz da verdade no meio do filme de fantasia. Chega e chama o Charlie e começa a recitar partes do Manifesto Comunista escrito por Karl Marx. Ele começa a ensinar o quanto o dinheiro não tem valor, o quanto o dinheiro é a coisa mais comum que existe e que o convite não. Então, putz, não vende essa merda aí não. Tipo, vai pro negócio, vale mais.
Aí tá, eles leem no convite que é no dia seguinte, né? O negócio. Então eles vão, papapá, aparece lá, eles dentro da fábrica, na verdade lá de fora, aí abre os portões, eles entram. Aí tem a apresentação dos bonecos, que é uma parte muito linda do filme, foi muito bonito a apresentação dos bonecos. Mas o destaque fica pro fim, onde o Ilionka faz uma homenagem pro povo de Bangu. Atualmente não, porque isolamento, quarentena. Aí mostra eles entrando na fábrica, né? Aí depois que eles passam pelo corredor, né, da entrada da fábrica, aí eles entram naquele ambiente onde é tudo comestível. Mostra a cachoeira de chocolate bonita, a grama comestível, tudo comestível. Quando eu era criança, quando ele fala que ele tudo é comestível, a telha é comestível, eu achava que ele tava querendo dizer que ele era feito de doce. Eu achava super maneiro. Putz, ele é feito de doce, que legal. Hoje em dia, como eu já sou adulto, eu já consigo entender o que ele quis dizer, né? Ele dá o cu. Aí tá, depois que ele fala, xaré, tendo por aí e tal. O Augustus Gloop dá tela preta. A informação de que tudo ali é comestível deu um nó na cabeça dele. Ele literalmente come tudo que ele vê pela frente. Nesse meio, né, ele acabou caindo no rio de chocolate. Aí ele é puxado pelo cano. O Augustus Gloop nos deu uma lição. Porque o problema da vida não é entrar pelo cano, e sim entalar nele. Aí tá, ele desentala em algum momento. Aí ele entra no disco voador que existe dentro da fábrica. Aí ele segue o caminho. Aí eles entram num barco lá de cavalo marinho. Aí eles mudam de sala e vão pra sala de invenções. Eles veem lá a bala que nunca acaba. Aí aparece lá, ele mostra uma invenção que cria o chiclete de refeição. Aí falou em chiclete, falou em Valet Budegar. Aí a Valet Budegar, chiclete, parece o meu tipo de chiclete. Aí o William fala, isso não tá muito pronto, isso pode dar. Não importa, eu sou uma campeã, não tenho medo de nada. Ela começa a mascar chiclete e ela vira uma Mora. O que pode, assim, é bem triste, ela fica grande, assim. E só que, assim, no final pode até ser positivo pra vida dela, porque ela passa muito tempo mascando chiclete, tipo, a vida dela não tinha sentido, ela só vivia pra mascar chiclete e vencer. Aí, com ela virando uma Mora, talvez ela adquira um pouco de amor à vida, né? Senhores, vocês teriam um pouco de risada pra doar para esse cidadão necessitado? Tá, depois que ela vira uma Mora e entra na porta lá tal, a mãe fica pistola porque a filha virou uma Mora e não pode mais competir. Eles saem de lá e vão andando pelo corredor e de repente aparece na porta ela falando, sala de nozes. Aí o cara que vende nós fica tipo, opa, é meu ramo, você usa minha máquina e tal. Aí ele, cara estranho. Eles entram e mostram que tem um montão de esquilo. É um bando de esquilo lá catando as nozes. Aí a filha dele, né, que gosta de animais, gosta de pedir tudo, chega e fala, papai, eu quero um esquilo. E eu quero um esquilo treinado. E ele fala, senhor Wonka, o quanto você venderia esse esquilo? Blá, blá, blá. Ele falou, o esquilo não está à venda, ela não vai ter um esquilo. Quando a menina ouve a frase, não vai ter, ela fica possessa. Ela, ah é? Eu vou pegar o esquilo! E ela vai pegar o esquilo, né? Só que não dá muito certo, porque os esquilos são treinados e quando ela vai pegar vai todo mundo em cima dela e começa a atacar. Tudo isso faz com que eles dois, o pai e a filha, aprendam uma lição. Porque a filha do cara que vem de nós e que não se acha um de nós foi confundida com uma nós. Mano, poesia pura e crítica social foda. Ela confirma com uma noz estragada e joga ela no duto de lixo. Sobra só o Charlie e o Mike TV. Eles entram no elevador, um elevador mágico que voa, vai por todos os lados. Aí eles fazem a viagem no elevador e tal, e em algum momento o Ilionka fala, Mike, escolhe um lugar que você quer ir. Aí ele escolhe a sala de televisão, porque ele queria ver a criação da família dele. Aí chegou lá e o Ilionka mostra a criação dele, que é teleportar um chocolate gigante pra uma TV, pra a pessoa poder pegar o chocolate na TV. O Mike fica tipo, mano, você é um inventor, porque você só pensa em chocolate, você é um retardado. Aí ele vai e se teleporta pro objeto criado pela família dele. Ele fica pequenininho porque, como o William já tinha dito antes, os objetos ficam menores. Assim, eu não quero mais falar dele não, porque também, que moleque chato, né? Eu não gosto de falar de gente chata. Inclusive por isso que vocês não me conhecem muito. No final acaba sobrando só o Charlie e o Willy Wonka fala, sobrou só você? Caramba,
Eu sabia que você ganharia, você ganhou o prêmio, parabéns. Aí eles pegam o elevador e saem voando até a casa dele. Aí quebra até o telhado da casa e tal, fala pra família, ele ganhou o prêmio e tal. Aí ele fala que o prêmio é ele ganhar a fábrica, ele ganhou a fábrica de presente. Só que ele fala, mas você vai ter que abandonar sua família. Aí ele fala, eu não vou abandonar minha família, eu não abandonei minha família por nada, eu amo minha família. Aí o Willy Wonka fica com uma cara de... Ué, achei que o sonho de toda criança era abandonar a família. Saber que alguém ama a família e destruir o cara, sabe o que significa? O Willy Wonka é comunista, que quer destruir a família, não gosta de família. Isso tudo que eu falei, acabei não falando da história do Willy Wonka com o pai, né? Durante o filme mostra a história dele com o pai, que o pai dele é dentista, não deixava ele comer doce de jeito nenhum. Aí um dia ele comeu escondido, se apaixonou, começou a pesquisar doces, Não, ele não começou a fazer doces não. Mas ele começou, enfim... Aí o pai descobriu que ele estava fazendo doces, aí ele fugiu de casa, falou, quando você voltar não estarei mais aqui. Aí quando ele voltou, ele realmente não estava mais ali, ele tirou o prédio do lugar, foi uma cena maravilhosa. Aí daí, seguiu a vida, ele odeia o pai porque o pai dele fugiu e levou a casa dele junto. E aí por isso que ele odeia o pai. E famílias. Ele chega e encontra o Charlie pra falar porque ele tá se sentindo estranho, porque tá acontecendo isso, e fala o que te faz melhor, fala família, tá, blá blá blá. Fala da conversa que eles vão até a casa do pai e chega pra o Willy Wonka poder conversar com o pai. Ele descobre que o pai dele tinha orgulho dele de longe, mesmo que não o apoiasse. Aí ele até dá um abraço bonito e tal, família, pá. Depois disso, o Willy Wonka vê que o pai dele tinha orgulho, ele percebe, putz, família é legal, então família não... Pô, acho que dá pra aceitar a família aí na minha família. No final do filme é a casa deles dentro da fábrica, e o Charlie ganha a fábrica e o Willy Wonka ganha a família. Bonito, né? Enfim, esse foi o meu resumo de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comente o que vocês acharam, outros pontos que vocês acham interessantes do filme. Compartilhe com seus amigos que gostam do filme, ou que não gostam também. Enche o saco deles, manda pra eles. E se inscreva no canal, por favor. Eu preciso que vocês se inscrevam. Bom, é isso. Me sigam nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui embaixo. E é isso, gente. Adeus, estou acabando o vídeo. Esse é o fim do vídeo.